Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Galera, hoje nós voltamos a gravar um pouco de teoria. Voltando lá para a mecânica, vamos dar continuidade hoje falando sobre trabalho e energia. A ideia é que nós entendamos o que é o trabalho, o que é energia e o que é potência. Mas antes de começarmos esse vídeo, como de praxe, vou pedir para você que considere se inscrever no canal, que clique no sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos, que comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, se possível, ao final deste vídeo e gostar, dê o seu like. Vai ajudar muito no engajamento deste canal. Esse vídeo não é um vídeo patrocinado, eu não tenho patrocínio, porém, eu não gostaria de ter que criar um site exclusivo para que alunos tenham acesso a esses vídeos. Logo, a forma que encontrei foi criar aqui um linkzinho onde tem um coraçãozinho, onde você pode contribuir com qualquer valor para que ajude a manter este canal de pé. Então, voltando ao nosso assunto, falaremos sobre trabalho. Professor, no dia a dia, o que é trabalho? Pensamos em algo que nos trará um desprendimento, uma dedicação de tempo. Mas mais do que isso, exigirá de nós um desprendimento de energia. Ao realizarmos trabalho, evidentemente transferimos nossa energia para um outro corpo, seja esse corpo um objeto animado ou inanimado. Então, a ideia de trabalho para a física se dá na transferência de energia. E quando essa energia é transferida, ela pode ser transferida em um curto intervalo de tempo ou em um longo intervalo de tempo. Eu posso imaginar, por exemplo, dois carros que partem da mesma velocidade e chegam à mesma velocidade. Ambos, portanto, se tiverem a mesma massa, estarão desenvolvendo a mesma quantidade de energia. Porém, um pode ser mais rápido que o outro, um pode ser mais potente que o outro. A ideia de potência se dá não apenas pela transferência de energia, mas também pela transferência da energia em função do intervalo de tempo. Então, para tal, acompanha comigo, por favor. Professor, me define aí o que é trabalho. Eu diria para você o seguinte, meus amores, trabalho nada mais é do que uma transferência, é um transferir de energia. Ah, professor, trabalho é transferir energia? Exatamente. Professor, mas deixa eu entender um pouquinho aqui para mim. A gente fala de energia todo santo dia, mas eu queria entender direito o que é a tal da energia. Bom, eu quero que tu entenda assim. Olha, energia é a capacidade de estar ou entrar em movimento de um corpo. Ah, entendi, professor. Capacidade de estar ou entrar em movimento. Exatamente. Capacidade de estar ou entrar em movimento. Ah, então assim definiremos exatamente. Quando falamos de um objeto que tem uma capacidade de estar em movimento, isso significa que ele já está se movimentando, que ele já possui esta grandeza. E esta grandeza ganhará um nome especial de nós. Será chamado de energia cinética. Ah, entendi, professor. Vem lá do kinect, né? De movimento. Exato. E ela estará relacionada à ideia de quem se movimenta, logo estará relacionada à ideia de velocidade. Agora, o corpo que pode entrar em movimento, gostaria que você entendesse assim. Professor, se ele pode entrar em movimento, então ele tem algo que ele pode converter em movimento? Exato. Então ele tem um tipo de energia muito especial.
É uma energia que nós, na física, chamamos de energia potencial. Professor, o que é uma energia potencial? Potencial é aquela energia que se encontra armazenada. É uma energia que a qualquer momento pode ser convertida em movimento. Ah, compreendo, professor. E para exemplificar essa ideia, eu fiz o seguinte. Imagina que nós tenhamos um bloquinho aqui. Esse bloquinho ele está inicialmente parado, portanto indicarei aqui que sua velocidade inicial é igual a zero. Agora imaginemos que queremos tirar este corpinho desta posição inicial e levarmos para esta posição final, realizando esse deslocamento. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que o senhor vai tirar o corpinho desta posição A e levará para esta posição B. Exatamente. Para isso, aplicarei uma força. Para deslocar esse objeto, eu preciso aplicar uma força. Aplicarei aqui uma força F que possui um determinado ângulo com a horizontal θ. Ei, professor, mas tem que complicar, né? Tem que ser inclinado? Pois é. É só para você entender o seguinte, vem comigo. Eu já te expliquei lá na aula de vetores. Caso você não se lembre, clica no link aqui na descrição, vá lá na playlist de dinâmica, tu vai encontrar a aula de vetores. Extremamente importante. Quando você tem um vetor que está inclinado, a primeira coisa que você faz é decompor este vetor. Decomponha sobre os dois eixos. Decomponha sobre o eixo horizontal, decomponha sobre o eixo vertical. Eita, professor, aqui no que nós vamos chamar de eixo X e eixo Y, exatamente. Nós teremos as componentes do vetor F. Nós teremos as suas sombras. Uma delas está aqui, ó. Chamarei de F de X. É a componente do vetor F sobre o eixo X. E a outra é a componente sobre o eixo Y, é o que nós chamaremos de F de Y. Ah, entendi, professor. Só para a gente relembrar, né, ó, a gente tem o hábito de pintar aquela parte do triângulo que aparece o ângulozinho, só para fazer a decomposição dessa força. Entendi, professor. E como é que a gente faz esse negócio mesmo? A gente costuma escrever assim, ó. Quem é, professor, quem é o F de X? Por favor, isso aqui é só para te ajudar, hein? O F de X é uma parte do F sobre o eixo X. É o que nós chamaremos de F com o ângulo, com a pintura, F cosseno de θ. Eita, professor, e o F de Y? Bom, o F de Y é só tu vir comigo aqui, ó. Também é um pedaço de F, só que é sem a pintura, é sem o ângulo. Então é F seno de θ. Pronto, essas são as componentes do vetor F. Professor, entendi. Agora me diz aí, como é que eu vou calcular esse tal desse trabalho, né? Veja, o trabalho nós vamos representar pela letra tal do alfabeto grego. Então tá aqui, ó, trabalho da força F. Esse trabalho da força F, em algumas literaturas também é dado pela letra W, né? De work, né? Ah, entendi, professor. O senhor vai usar a letra tal. Isso, eu vou usar a simbologia tal. E o que é o trabalho? Como que eu calculo o trabalho? Vamos de forma empírica que você vai entender fácil. O trabalho, ele é mais ou menos o valor da força vezes a distância. Eita, professor, força vezes distância? Essa é a fórmula do trabalho. O professor sabe o que é? Eu estava vendo o livro aqui, né, e aprendi de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou te explicar daqui a pouquinho, mas por hora eu quero que você entenda assim. Se eu quero deslocar esse bloco de um lado para o outro, evidente que quanto mais força eu faço, mais energia eu transfiro. E transferir energia é trabalho, certo? E o outro lance é, quanto mais ele se desloca, mais energia ele precisa. Então, quanto maior o deslocamento, maior também será o trabalho, pois maior será a energia transferida. Onde
Essa distância no sistema internacional é dada em metros, essa força é dada em newtons, e o trabalho, que é uma transferência de energia, será dado em joules. Ah, professor, essa unidade a gente não tinha visto não, né? Não, é a unidade joule, é a unidade de energia, certo? Então, qualquer uma dessas energias será dada em joule, Sistema Internacional de Medidas. Ah, entendi, professor. Professor, agora quanto a esse mais e esse menos aí eu não entendi direito não. É que a questão é a seguinte, se essa força estiver puxando o corpinho no sentido em que eu quero, se eu estou realizando o deslocamento no sentido que eu quero, eu estou dando energia para ele e ele está se deslocando para onde eu realmente quero. Esse trabalho é um trabalho positivo, pois ele aumenta a energia do corpinho. Ele é um trabalho motor. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que esse negativo ele estaria tirando? Isso. Por isso que ele é chamado de trabalho dissipativo. Ah, entendi. Porque ele dissipa energia, né? Exato. Para forças contrárias ao deslocamento. Ao invés dela ajudar colocando energia, ela prejudica, ela tira energia. Trabalho dissipativo. Professor, entendi tudo. Em alguns casos, ele também é conhecido como trabalho resistente. Ah, entendi, professor. Ele aceita os dois nomes? Ele aceita os dois nomes. Só quero te chamar a atenção para um detalhe. Essa fórmula só funcionará para força constante. Eita, professor, que tem essa observação? Tem. Ela só vale se a força for constante. Se a força for variável, a gente vê daqui a pouquinho. Professor, mas eu queria que o senhor dissesse o seguinte. Lá quando eu fui estudar trabalho com meu professor, quando eu fui ler o livro, a fórmula tinha um cosseno no meio. Eu vou te explicar o porquê. Vem comigo aqui, ó. Observação. O trabalho realizado pela força F é, na verdade, dado pelo trabalho das componentes. A força F de Y mais a força F de X. Só que aí tem uma coisa que você vai concordar comigo. Essa componente F de Y, ela é perpendicular ao deslocamento. Cara, eu quero deslocar o corpinho na horizontal, eu fico puxando ele na vertical. Mas não ajuda nada, né, professor? Não ajuda nada, não. Ele não realiza trabalho. É o que nós chamamos de trabalho nulo. Sempre que a força e o deslocamento forem perpendiculares, não haverá trabalho, certo? No entanto, o trabalho da F de X é um trabalho motor, ele está a favor do deslocamento. Então, logo, ele é positivo. E esse F de X, a gente acabou de ver aqui que ele é escrito como sendo F cosseno do ângulo, vezes o deslocamento ΔS. Por isso que é muito comum você encontrar na literatura escrito que o trabalho realizado pela força F será a força F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, onde esse ângulo é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Caracoles, professor, mas eu preciso decorar qual então? Nenhuma das duas. Eu gostaria que você guardasse essa, mas no seu entendimento, não na forma decorada. Tudo bem? Se a força e o deslocamento estiverem no mesmo sentido, nós diremos que esse trabalho é um trabalho motor e, consequentemente, esse trabalho será um trabalho positivo. Por que mesmo, professor? Porque a força está dando energia para o corpo andar no sentido em que eu quero. Entendi, tá. E se for ao contrário? O corpo se desloca para a direita, mas a força está para a esquerda. Perceba que o ângulo aqui, ó, é um ângulo de 180 graus, né? Ah, se eu fosse pela formulinha, né, professor? Aqui o ângulo seria zero. Isso, aqui o ângulo seria zero. Cosseno de 0 graus vale 1. Então ficaria força vezes distância, né?
Aqui, sendo 180, o cosseno seria menos 1. Logo, esse trabalho é o tal do trabalho resistente. Ah, entendi, professor. Ou dissipativo, né? Exato. Por quê? Porque ele está tirando energia, então ele é um trabalho negativo. Isso. A fórmula, caso você usasse o ângulo, ela te ajudaria a determinar esse positivo, esse negativo, mas você sabe que você não precisa disso. É só fazer a decomposição que você já mata a charada. Professor, e se for a 90 graus? Se for a 90 graus, é o que nós chamamos de trabalho nulo. Ele nem ajuda nem prejudica. O trabalho agora vale zero. Professor, mas nesses casos o senhor tem exemplo para nos dar? Tem alguns vários. Por exemplo, o trabalho da normal é sempre igual a zero. Ué, por quê, professor? Porque a normal sempre formará 90 graus com o deslocamento. Ah, tens razão, professor. Pois é. E outro, o trabalho da força resultante centrípeta também será sempre igual a zero. Professor, não é que é verdade, porque ele sempre vai estar apontando para o centro. Ele é perpendicular ao deslocamento. Pois bem. Ah, entendi. Nesses casos é que o ângulo é igual a 90, né? E o cosseno de 90 vale zero, logo anula a equação. Ah, entendi, professor. Então, se eu for pela formulinha ou não, dá certo do mesmo jeito. Então agora eu só quero que você venha comigo aqui rapidamente. Vamos fazer a análise gráfica dessa situação. Porque eu acabei de te dizer que se a força for constante, tudo é muito lindo, você pode usar a fórmula. Mas se a força não for constante, professor, aí vem comigo, deixa eu te mostrar uma coisa. Gráfico da força dada em newtons em função da posição ocupada por este objeto dado em metros, certo? Venha comigo, por favor. Nesse meu exemplo, a força era constante. Então, ó. Professor, mas você falou que podia usar a fórmula. Pois é, mas presta atenção aqui. Eu disse para você, repito, sempre que aparecer um gráfico na física, a área ou inclinação sempre traz alguma informação. Logo, se eu imaginar uma área qualquer debaixo deste gráfico, tá aqui, ó. Eita, professor, pois é. O que eu posso fazer para calcular esta área? Veja bem, é a área de um retângulo, onde a base a gente lê no eixo x e ela corresponde a um ΔS. A altura a gente lê no eixo y e corresponde a uma força F. Então, se eu for calcular a área desta figura, escreverei que a área é lado vezes lado. Logo, força vezes deslocamento. Mas força vezes deslocamento é trabalho. Ah, professor, então a área, isso, ela é numericamente igual ao trabalho. Pronto. Eita, professor, por que você está dizendo que é numericamente igual, hein? É porque só o valor é igual, né? A unidade é diferente. Unidade de área para matemática é metro quadrado, centímetro quadrado. Para nós, como a área corresponde a um trabalho, essa área será dada em joules, desde que estejamos no sistema internacional, é evidente. Ah, entendi, professor. Mas espera aí um pouco. Deixa eu entender, como seria um gráfico de força variável? Está aqui, ó. Força em newtons em função da posição dado em metros. Imagine você que a força faria isso aqui, ó. Ué, professor, mas quando que isso acontece? Ué, o cidadão está aplicando uma força a favor do deslocamento, mas essa força vem diminuindo. E depois que ela chega a zero, esse cidadão passa a aplicar uma força no sentido contrário. Entendi. Esta área aqui de cima, ela corresponde a um trabalho positivo,
Porque a força é positiva, o deslocamento é positivo também. Já nesta área de baixo, nós teríamos um trabalho negativo, porque o deslocamento é positivo, porém a força é negativa, contrária ao movimento. Entendi. E aí eu quero que você se recorde. A área é sempre do gráfico até o eixo. Do gráfico até o eixo. Certo? Pois bem, professor, essa ideia de trabalho então eu acho que foi. Agora, retoma aquela ideia de potência para mim, para a gente poder fechar essa primeira parte da aula. Ó, quando a gente fala de potência, então nós discutimos que a potência é quando nós temos uma relação entre energia e tempo. Ah, é verdade, o senhor falou lá do carro, né? Pois é, dois carros podem desenvolver a mesma energia, porém podem desprendê-las em tempos diferentes. Imagine, por exemplo, um carro, né, muito avançado, um carro de nova tecnologia indo de 0 a 100. E um carro lá dos anos 60, de tecnologia não tão atual assim, indo também de 0 a 100. Evidente que o carro de hoje chega a 100 muito mais rápido do que o de antigamente, porque o carro de hoje, evidente, tem muito mais potência, né? Então vamos escrever isso aqui do português para o fisiquês. Vem comigo, ó. Professor, então como é que a gente vai determinar a potência? Venha comigo. Nós vamos escrever potência, pot, né? Potência é uma transformação, é uma variação de energia por intervalo de tempo. Meus amores, eu gostaria que vocês guardassem esta equação com muito carinho, mas muito carinho. Nós vamos usar potência em mecânica de monte. Nós usaremos potência em termofísica, onde essa energia se dá na forma de energia térmica, na forma de calor. Nós vamos usar essa potência lá em elétrica, onde essa energia se dá na forma de energia elétrica. Ah, entendi, professor. Inclusive tem um caso bem especial onde essa energia lá na elétrica, ela não é dada em joules, ela é dada em quilowatts-hora, que é a unidade de energia do sistema usual. Mas isso fica para as melhores cenas do próximo capítulo. Por hora, vem com o tio. Energia, seja ela qual for, será dada em joules, o tempo medido em segundos, para que a potência seja dada em watts. Eita, professor, que está surgindo aí? Isso, ó. Uma outra unidadezinha nova para você guardar. Watts, unidade de potência, certo? Agora deixa eu te contar só um segredo aqui. Se potência é uma transformação de energia por tempo, eu poderia imaginar o seguinte. Professor, imagine o senhor num plano horizontal, andando com um veículo, e esse veículo ele anda com uma determinada velocidade constante. Eita, professor, mas aí é um caso especial, é um caso muito especial. Ele está andando com uma velocidade, mas essa velocidade é constante, certo? O que eu quero lembrar com você aqui, que nós já vimos nos capítulos anteriores, é que esse corpo ele sofre a ação do peso na vertical para baixo. A Terra o está puxando para baixo. Ele está apoiado no solo, o solo aplica sobre ele uma normal perpendicular ao solo para cima. Ao andar para a direita com velocidade constante, ele está escorregando para a direita. Surgirá no sentido contrário uma força oposta a esse escorregamento, que nós demos o nome de atrito, certo? Ah, entendi, professor. Mas do jeito que está aí, ele iria parar, né? Porque eu já estou acostumado. Ó, essa vai cancelar com essa, vai sobrar o atrito. Ele seria resultante, teria uma aceleração para trás, ele iria parando. Isso. Mas ele não vai parar não, sabe por quê? Tem a força motora aqui, ó. Eita, professor, que raio de força é essa? É a força que o motor está fazendo para que esse corpo permaneça com velocidade constante.
Ah, é verdade, né, professor? Porque se a velocidade é constante, pela primeira lei eu sou obrigado a escrever que a força resultante é igual a zero, né? Exato. E para a resultante ser igual a zero, eu vou ter que escrever que a normal é igual ao peso e vou ter que escrever que a força motora é igual à força de atrito contrária ao movimento. Isso. Mas isso não era onde eu queria chegar. O que eu quero te mostrar é o seguinte: quando um veículo, quando um objeto anda com velocidade constante, ele tem uma força que faz com que ele ande com essa tal velocidade constante. Óbvio que na somatória a resultante é zero, mas existe uma força motora para isso. Logo eu posso pensar assim: ou a potência também pode ser escrito como sendo trabalho sobre intervalo de tempo. Eu não entendi, professor. Ué, trabalho não é transferência de energia? Se trabalho é transferência de energia, então também está valendo. Pois é, professor. Mas trabalho, por sua vez, é o produto da força vezes a distância. Ah, entendi. Como o senhor está falando da força motora, nós estamos falando do trabalho motor, né? Exato. E aí vem comigo aqui que tu já matou a charada, né? O que é distância por intervalo de tempo? Professor, distância por intervalo de tempo, se for é velocidade constante ou é velocidade média. Logo, eu também posso escrever que potência é o produto da força motora vezes a velocidade constante ou a velocidade média. Eita, professor, que também dá certo? Dá certo sim. Desde que esta velocidade seja uma velocidade constante ou seja uma velocidade média, estejam medidas em metros por segundo no sistema internacional. A força medida em newtons, para que nossa potência seja dada em watts, também no sistema internacional. Certo? Muito que bem. Meus queridos, terminamos assim a aula de trabalho e potência. Na nossa próxima aula falaremos sobre as energias cinética e potencial. Não perca a próxima aula. Obrigado pela companhia. Grande abraço. Tchau, tchau.